Eu posso apostar que você não vai prestar atenção nos primeiros 10 segundos desse vídeo, porque se você realmente é um louco ou louca por plantas, tá só prestando atenção nessas belezinhas que estão aqui do meu lado. Mas não tem problema, porque o vídeo de hoje é sobre elas e eu tenho certeza que você vai sair daqui pensando: meu Deus do céu, onde é que tava essa menina que eu não conhecia antes? Então, se você não me conhece, meu nome é Sabrina Matucci, eu sou engenheira agrônoma e aproveita, vai lá no meu Instagram, me dá um oi, me mandar uma mensagem, dizer que você me conheceu nesse vídeo, que eu vou ficar muito feliz de conversar com você. Eu preparei esse vídeo para você que tá começando agora a cuidar de plantas e você que costuma dizer que existe planta fácil e planta difícil de cuidar. Esse vídeo também tem o teor de desmistificar um pouquinho essas coisas, porque afinal de contas o que é fácil para mim pode não ser fácil para você. E a gente tá aqui para aprender juntos o que é de fato bom para as plantinhas. Quando a gente tem dificuldade de cuidar de uma determinada planta, talvez isso fale mais sobre o ambiente e sobre a gente do que da própria planta. Desculpa, mas trago verdades. E essas plantas belíssimas não acabaram de sair de uma loja ou de um garden. Essas plantas são de um jardineiro de primeira viagem e eu posso provar. Acredite se quiser, mas essas plantas são do meu irmão, que obviamente foi influenciado por mim de tanto me ouvir falar de planta 24 horas por dia. E eu confesso que quando ele falou que queria colocar planta no escritório, eu fiquei com o coração na mão, porque eu já sabia o destino trágico que elas iam ter. Mas a verdade é que eu tomei o maior tapão na cara, me surpreendi, porque vocês podem ver como é que estão essas belezinhas. E como eu me surpreendi, eu tenho certeza que você também vai se surpreender. E eu tô aqui para te dizer o que foi que ele fez e o que ele não fez para que elas ficassem belíssimas e saudáveis desse jeito. Oh, coisinha bonitinha! Bom, quero começar aqui com a Amaranta Triostar, que é uma planta que todo mundo deseja. E o que eu recebo de gente reclamando sobre ela no Instagram não tá escrito no gibi, viu? Realmente a danadinha é um pouco mais difícil e eu confesso para vocês que essa planta aqui tá muito mais bonita do que a minha. Agora, vamos aos porquês. Ele mora aqui na capital, São Paulo, e eu moro no interior, onde é bem mais seco. Ou seja, lá as plantas vão sofrer muito. E sendo as marantas plantas que gostam de bastante umidade, não só nas raízes, mas também na parte externa, lá em São João fica muito mais difícil de cuidar delas. Outra coisa é a disponibilidade. Uma vez que você traz uma planta para casa, você cria o compromisso de cuidar dela. Outra planta que muita gente tem dificuldade, que lota minha caixa lá no direct, é a peperômia. A peperômia, ela acabou se adaptando a uma condição de uma luminosidade mais baixa do que ela realmente queria, mas ele soube ajustar a frequência de rega, porque já que ela estava num lugar onde a luz para ela não era suficiente, as chances de matar ela afogada eram grandes. E, cara, ele conseguiu sacar isso. O que aconteceu é que algumas folhinhas que cresceram, folhinhas novas, acabaram perdendo a variegação por conta do estímulo luminoso. Mas para ele tá tudo bem, tá tudo certo, ela é linda do mesmo jeito. Outra plantinha que ele decidiu adquirir é a Peperomia caperata, que a gente pode ver que tá assim meio murchinha, precisando de água. E ele mesmo entendeu como é que funciona para ele. Como ela fica assim no vaso direto, não tem cachepô, ele retira e rega ela no ambiente externo. E porque muitas vezes ele tem preguiça de fazer isso, ele acaba não regando e aí ela vai ficando assim. Mas olha só que interessante, ele mesmo foi entendendo o que serve para ele ou não. E agora você está se perguntando: puxa, Sabrina, é só colocar um cachepô, é só colocar um pratinho. Mas sabe por que ele teve receio de fazer isso? Porque ele matou esta plantinha aqui afogada que estava dentro de um cachepô. Lógico que eu avisei para ele que ele tinha que ficar atento, que a água iria acumular, mas ele não fez isso. Então ele entendeu que plantas em cachepô para ele não serve. Inclusive, essa daqui foi um brotinho que eu consegui resgatar porque realmente estava tudo tão podre. E aí eu tirei e coloquei num lindo vasinho de barro, com furo de drenagem. E outra planta que está belíssima, que ele tem como um verdadeiro xodó, é a felandra, que está aqui com suas folhas exuberantes, já cresceu bastante. E eu vou dizer para vocês que ela foi o ponto-chave para que ele realmente conseguisse cuidar não só dela, como de todas as outras. Agora, os pontos mais chave, que realmente levaram ele a entender como que é essa parada de cuidar de planta. Primeiro e óbvio, ele teve orientação, ele me perguntou, ele se interessou e ele inclusive buscou nas plantas
e mesmo nas suas características morfológicas, o que poderia dar certo no ambiente que ele tinha ou não. Segundo, ele escolheu um lugar para as plantas ficarem, lógico que com a minha orientação, mas ele não ficou mudando elas de lugar. Ele simplesmente sossegou o facho e deixou elas ali se adaptando ao novo ambiente. Gente, isso é muito importante. Eu sei que a nossa mão coça e a gente quer colocar no local mais bonito e mais especial, mas nem sempre o local mais bonito e mais especial é de fato o melhor lugar para essas plantinhas. Terceira, elas estão num ambiente em que ele passa a maior parte do tempo de um dia, seja de dia ou de noite. É o lugar que ele mais fica, que é o escritório, é o local de trabalho. Então não tem como ele simplesmente esquecer por tanto tempo assim de regar, de passar, dar uma olhada, de inspecionar, ver se tem uma praga, uma doença, algo que leve ele a suspeitar que não tem coisa legal. Então esse é um outro segredo, não adianta você comprar uma plantinha e colocar ela num lugar que você quase nunca vai, porque as chances de acontecer alguma coisa e você chegar tarde demais são muito grandes. Quarto, e pasmem, ele esqueceu de regar várias vezes. E gente, menos é mais. Antes ele esquecer de regar do que regar várias vezes e matar a plantinha afogada. E aí, quinto ponto, que foi o mais chave, que eu falei, nossa, cara, que sacada. Essa eu não só vou levar pra vida, como agora eu vou ficar falando isso pra todo mundo. Essa dica não é nem minha, essa dica é do meu irmão mesmo. Ele tem uma planta termômetro. Gente, que genial isso, sério. O que significa isso, Sabrina? Planta termômetro. Ele tem uma planta que fica mais perto dele e que indica ou que lembra ele que está precisando não só regar ela, como as outras plantas. Ou seja, é uma planta um pouquinho mais exigente e que vai mostrar ali, vai dar sinais mais claros e latentes de que, pô, meu irmão, tá na hora de me regar. Que é nada mais, nada menos do que a nossa querida afelandra. A afelandra, ela tem essa característica, não só ela, como várias outras plantas, de quando elas estão precisando de água, elas vão ficando todas murchinhas. E essa planta, gente, fica do lado, exatamente do lado do monitor dele, do computador, onde ele trabalha todos os dias. Então, olha que sacada. Quando essa planta murcha, quando ela tá dizendo, alô, um pouquinho de água, por favor, ele fala, caraca, vou regar as outras também, porque já que eu vou ter esse trabalho de pegar, colocar água no regador e etc, eu já vou regar todas, não é mesmo? E sexto, assim, o extra que realmente a gente precisa. Lembrar que precisa regar a planta é excelente. Agora, não são todas que vão precisar. Então, ele falou que seguiu a minha dica do dedômetro. Colocar o dedo no substrato antes e sentir se ele tá úmido ou não. E saber se é a hora de regar mesmo ou não. E sétima, para fechar, para você ficar muito feliz e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que realmente gostam de plantas e estão precisando saber um pouquinho mais sobre elas. O regador certo faz toda a diferença. Esse aqui, na verdade, é um pulverizador, que tanto você pode ter um jato mais contínuo, como você pode ter um jato mais difuso, onde ele vai dispersar a água de um jeito que, para as folhas principalmente, é maravilhoso. Então, se atentem a isso. Cuidado com aquele famoso copão de água que você joga de uma vez. Isso vai fazer com que a sua planta não receba a quantidade de água necessária. Isso vai fazer com que a água não seja distribuída uniformemente no vaso. Isso vai fazer também com que você mexa na estrutura do substrato, ou seja, ele vai começar a mexer, compactar e vai ser péssimo para a saúde das raízes das suas plantas. Então eu espero que você tenha anotado todas as dicas e que amanhã mesmo você coloque em prática e depois venha me contar se deu tudo certo. Tô esperando você lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e até mais!